Eu já fiz isso uma vez, então não vai dar. Mas a graça tá em ver o Murilo ficar tenso atrás da câmera. Ok. O vídeo de hoje é sobre esse livro aqui. Jacobo Bergaretti, Os Dias Perfeitos, que saiu pela Mundarel, ok? Se vocês forem ler atrás aqui, vai dizer que o senhor Bergaretti nasceu em Londres em 1976, mas o livro é da literatura espanhola, ele é espanhol. Como é também o personagem principal, que nós falaremos logo na sequência. Os Dias Perfeitos é um livro sobre um personagem que é um jornalista espanhol que foi, num certo momento, enviado para um congresso de mídias digitais que se dava em Austin, no Texas, e é ele que está narrando para nós desde o começo, então é ele que está contando isso. E ele é casado, ele tem 3 filhos, ele vai para esse congresso em Austin, no Texas, e quando ele está em Austin, ele conhece no hotel dele, no café da manhã, uma arquiteta mexicana que está lá, por sua vez, também para um evento da área dela. E aí eles conversam, há um pequeno flerte que se desenvolve numa relação extraconjugal que eles mantêm por aquele tempo que eles estão ali, certo? E aí eles voltam e tem mais alguns dias numa segunda vez, e depois eles teriam uma terceira vez, porque ele está fazendo de tudo para voltar lá para esse lugar, e aí e ela também, só que na terceira vez ela avisa, olha, eu não consegui despistar, o meu marido vai junto, e em função disso ele não pode ter a relação com ela, ele não pode ficar com ela nessa terceira vez, e aí ele vai para um centro que é o Harry Ransom Center, que tem em Austin, e onde teria arquivos de autores, de intelectuais, pessoas, teriam arquivos, teriam cartas, documentos e tal lá, onde as pessoas podem consultar, elas não podem retirar, mas elas podem consultar, e aí ele vai e consulta os arquivos do William Faulkner, o romancista, escritor norte-americano, porque a mulher dele é fã, gosta muito do William Faulkner, e aí ele vai, consulta e começa a pegar algumas cartas que o William Faulkner escreveu para a amante dele. E aí tem desenhinhos e tal, e é com base nisso assim que ele vai estruturar o livro. Por que eu digo com base nisso? Porque ele conta essa parte para nós, e ele está falando inicialmente com a Camila, que é essa amante dele, certo? Então a gente vai ter 2/3 do livro que é basicamente ele falando para Camila, olha, eu vim para cá e eu não pude ficar com você e eu agora estou escrevendo esse negócio aqui para você. E eu fui no Harry Ransom Center e vi essas cartas do Faulkner. E aí ele fala sobre porque a primeira carta do Faulkner para a amante mostra uma espécie de vontade muito grande dele de estar com ela. É uma carta, é uma mensagem bem curta, bem sucinta, e que ele repete 3 vezes a palavra tomorrow, não é? Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Quer dizer, ele quer ver ela a todo custo. E aí o personagem sente, o Luiz, que é o personagem, sente que ele também quer ver a amante dele, que ele gostaria, mas agora ele já está impedindo. Então a gente já pegou um tempo narrativo em que ele lê aquela carta, sente a mesma coisa que o Faulkner, mas não vai poder realizar. Então ele está compensando a não realização dele, mandando esse informe, basicamente, para essa amante dele, escrevendo, na verdade, algo que a gente não sabe se ele vai mandar, que possivelmente ele não vai, ele está só relatando como que para ele mesmo, embora seja endereçado para ela. E aí ele constrói a primeira parte desse romance falando com ela e dialogando com essas cartas do Faulkner, não é? Então ele está refletindo sobre o que ele sente, sobre o que levou ele a ficar com ela, sobre o entusiasmo imenso que ele teve, porque ele é um jornalista
em Madrid, ele não é uma coisa, ele está perdendo espaço, quer dizer, ele sabe que as mídias digitais estão tomando muito mais espaço, ele é uma espécie de colunista, ele escreve lá algumas coisas, faz algumas matérias, mas ele já não tem, ele percebe que ele não tem mais o prestígio e que ele que a mulher dele é de fato a pessoa com prestígio. Ele tem 3 filhos, ela também é casada, tem toda uma vida já estabelecida, e eles sabem que aquele momento lá seriam os dias pontuais numa vida normal, em que eles viveriam, eles experienciariam juntos uma espécie de excitação, mais uma vez, uma excitação que o casamento teria perdido. E até esse ponto aqui, nós somos então levados a acreditar que esses são os dias perfeitos, o que ele vai contar. Então um terço, mais ou menos um terço, talvez um pouco menos, do romance é ele nos ambientando com isso, fazendo essa comparação com as cartas do Faulkner, e aí ele passa a relatar, ele fala, eu vou recontar os dias que nós tivemos, eu vou recontar cada dia que nós tivemos. Então dia 1, e aí ele reconta e ele mesmo faz desenhinhos do que eles viveram, assim, pequenos tirinhas, digamos assim, porque o Faulkner tinha feito isso. O Faulkner tem lá uns desenhos do que ele desejava que fosse o dia perfeito com a amante dele. E aí ele reconta esses dias narrando para ela, mas claro, narrando para nós, o que foi essa relação, que eles vão para um White Horse, que é uma espécie de... é um bar de honky-tonk, onde eles compram roupas de cowboy para ir lá e dançar, e encher a cara. E a gente vai vendo a constituição então desse personagem, que é um cara claramente influenciado pela cultura da contracultura, não é? Então ele gosta de música, Rolling Stones, sei lá, todos os clichês. Ele gosta de moto e ele é basicamente um hétero branco europeu de meia idade, não é? Ele é esse cara que tem moto, que ele quer ser aventureiro, ele quer ser espontâneo, mas assim, ele é um cara de classe média com uma profissão que ele mesmo sabe já não tem mais quase valor nenhum, não é, na sociedade. E aí essa tentativa de compensação, quer dizer, essa excitação que ele vive ali, falando sobre esses dias, ele narra, portanto, os dias para nós, essa sequência de dias onde eles passaram juntos e o que aconteceu. E o que nós vemos ali é basicamente, sei lá, um caso extraconjugal bastante típico, é até divertido, porque eles vão fazendo coisas, ela tem uma personalidade muito forte, o que é interessante, mas o ponto de vista ainda é dele. Então isso meio que fica solapado num certo sentido, e ela vai e ele vai contando sobre, enfim, bebedeira e como eles transam e retransam e todas as coisas. É aquele momento em que ele fica titubeante, em que ela é um pouco inseguro, em que tem uma dança ali, e aí literalmente as danças no White Horse e tudo mais, que é meio que a forma dele dizer agora, nesse ano, que seria o nosso reencontro, nesse momento em que nós estaríamos tendo o nosso reencontro, eu estou aqui escrevendo para você, meio que recordando nostalgicamente aquilo que nós tivemos, não é? Então até aqui a gente acha esses são os dias perfeitos. E aí vem a última parte do romance, e aqui eu não tenho muito problema de contar spoiler para vocês, tá? Porque eu acho que nesse romance específico a graça não tá, vocês já perceberam, ele não tem uma estrutura normal, não é? Ele tem essas partes e ele não se pretende uma coisa linear e tudo mais, então não faz tanto sentido, então eu não tenho problema em contar. A terceira parte é uma carta dele para a esposa dele, para Paula, que ele escreve em Nova York, quer dizer, ele disse que ele ia voltar de Austin e ele ia para Nova York e depois ele ia para Madrid, e nesse retorno ele passa um dia em Nova York, onde ele dizia que ele ia escrever a matéria que ele não está escrevendo, que ele deveria, mas ele não está escrevendo, lá em Austin, para o jornal, e aí ele escreve essa carta para ela, tá? Que na verdade, ele diz, vai ser um e-mail, e onde ele reconta, onde ele repensa a relação deles, quer dizer, a relação marital deles, onde eles estão casados há 17 anos, se eu não me engano, eles têm 3 filhos, onde ele usa, isso eu acho muito interessante, exatamente as mesmas cartas que ele usou para falar com a amante do Faulkner, ele usa para falar com a mulher dele, certo? Sendo que a mulher dele é fã do Faulkner, e ele usa para, agora, em vez de discutir a fã do relacionamento extraconjugal que ele estava tendo, ele usa para discutir
o que ele vai aparecer como uma espécie de tédio do casamento, certo? E um tédio que ele tenta argumentativamente, talvez, retoricamente, construir a partir dessas cartas e do andamento da relação extraconjugal do Faulkner, ver que mesmo o Faulkner, no final, havia se distanciado da amante, não é? Que mesmo ele nunca havia acabado o casamento dele e havia, quer dizer, mesmo aquela suposta excitação de uma paixonite havia acabado, porque as paixonites acabam, não é? Porque isso morre rápido, e as pessoas mobilizadas pela estupidez disso agem de forma inconsequente e cruel. E é o que acontece ali. O Faulkner sabe disso. O Faulkner não é um adolescente estúpido, não é? E ele percebe esse detalhe, e agora está o próprio Luiz percebendo também isso quando escreve para a mulher. E quando ele escreve para a mulher, o que ele está tentando rever, reanimar ou reconsiderar é o que ele chama da relação entre eles dois. Não é a dimensão familiar, quer dizer, ele fala, eu tenho uma relação com os meus filhos, e ele diz, eu posso manter isso é ok para mim, eu gosto das disposições que eu tenho com cada um deles, ele não parece um pai ausente, nem nada disso, mas eu queria ter uma coisa específica com você, eu queria ter um momento de espontaneidade com você. E é claro, o momento de espontaneidade não pode vir de uma parte só, não é? Ele está como que fazendo um apelo pro outro lado, mandando esse e-mail que ele diz, eu vou te mandar esse e-mail e eu vou pegar o avião, e eu vou te mandar uma mensagem dizendo, urgente, leia, precisamos conversar, para que ela leia, para que dê tempo dela ler, e então ele chegar na manhã seguinte em Madrid, para quando ele chegar em casa e a gente ver dois caminhos que podem acontecer ali, certo? Isso eu não preciso contar para vocês, mas há dois caminhos que podem acontecer, e ele diz, e daí, qual vai ser o caminho que nós vamos tomar? E ele fala claramente, não tem como superar esse, que ele está chamando de tédio, tá? Porque tudo que nós podemos ter é, de vez em quando, ter esse reavivamento dessa espontaneidade. O que me parece interessante nesse romance, além da construção estrutural da narrativa, porque é uma narrativa, como eu falei, que tem um título sugestivo, então Dias Perfeitos parece ser inicialmente aqueles que ele passa com o amante, mas logo em seguida, na última parte, a gente vê e fala assim, não, mas veja, talvez os Dias Perfeitos sejam aqueles que ele passe com a mulher dele, não é? Que ele tenha passado e que ele vá passar, não é? E mesmo nos dias em que não são, quer dizer, que são tomados por essa sequência do cotidiano e tudo mais, existe sempre a possibilidade de um dia perfeito. Eu estava lendo e lembrei daquela letra, claro, do Perfect Day, do Lou Reed, né, do Velvet Underground, e recentemente um amigo nosso em comum tocou essa música na casa dele, e ele falou, é uma música depressiva, né, uma puta depressiva, assim. E eu parei e pensei, falei assim, é depressiva, mas talvez seja uma coisa muito maneira ao mesmo tempo, não é? Tipo, você vai no zoológico e toma sangria no parque e volta para casa, e talvez a vida seja isso, não é? Um outro ponto que me foi sugerido recentemente, semana passada, foi o filme do Wim Wenders, que agora está num determinado streaming que parou de nos beneficiar, então eu não vou mencionar o nome. Mas os Dias Perfeitos também do Wim Wenders, que estava concorrendo e tal, também mostra isso, assim, essa busca que nós temos por uma continuidade de excitação, certo? De sobre-excitação, ela é resultado, aqui uma análise minha, talvez de um produto de um determinado sistema econômico, cultural, não é? E que eu não posso mais mencionar, porque senão vem um bando de sarna querer cagar a regra, como eu falei, a gente critica o capitalismo, o capitalismo, foda-se o capitalismo, cara, pô, pro diabo essa merda. E tomar enchendo o saco liberal do caralho.
Mas, quer dizer, pode ser só um resultado disso, desse neoliberalismo que te faz acreditar que você precisa buscar essa contínua excitação. E quando a gente olha para qualquer outro tipo de perspectiva cultural, por exemplo, isso não é o caso da maior parte das culturas ao longo da história da humanidade, não é? Sempre foi o contrário, sempre foi a calma, não é? A gente tem culturas milenares no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, mesmo na África, não é? Essa coisa de, veja, somos nós aqui, calma, nos ameríndios e tudo mais, mas esse neoliberalismo te força a achar que você precisa dessa excitação contínua, desse estímulo contínuo, que é para mim aí uma espécie de estímulo de morte, de impulso de morte, no sentido talvez psicanalítico, e que se revela, claro, no livro, através de um personagem de meia-idade, homem. Então todos esses elementos podem ser lidos aqui, não necessariamente, mas podem ser lidos aqui. E esse estímulo, essa contínua busca por estímulo, ao mesmo tempo, de gerações como as nossas, ou não todos dos nossos, mas muitos dos nossos, que não amadureceram, não é? Que vivem numa perpétua adolescência e que acham que precisam disso, não é? Desse comichão contínuo para saberem que estão vivos. Existências que muitas vezes, sobretudo em classe média, que é o caso aqui, não foram testadas de nenhuma forma, não passaram por nenhuma agrura. São existências totalmente vazias de provações e que, porque são vazias de provações, nunca tiveram que se demonstrar ou se provar eticamente a nada. Quer dizer, as suas ações são ações de crianças e adolescentes inconsequentes, não é? E que aí representam um mínimo de liberdade que eles acham que têm, porque sempre é uma questão de liberdade, e isso que eu preciso me libertar, eu preciso viver, eu preciso experienciar essa grandíssima paixão. De novo, isso não passa de uma estupidez tamanha. E aí a gente vê, pelo menos vamos dizer, a gente vê isso acontecer quando o próprio Luiz enfrenta, então, o personagem enfrenta essa reflexão e faz essa carta direcionada a Paula, a mulher dele, não é? Onde ele, vamos dizer assim, amadurece por esse processo. Ele percebe e ele entende o que é a relação, ele entende o que é a vida dele e ele amadurece. Ele faz a passagem sem que em nenhum momento o autor tenha que ficar falando para nós isso. E eu acho isso muito válido, porque ele simplesmente divide em 3 momentos. O momento em que ele está descrevendo a relação que aconteceu, como direcionada a Camila, essa amante. Depois ele narra os dias que ele teve com a amante, e a terceira parte é onde ele direciona a esposa dele, a mulher dele, não é? E isso me parece bastante interessante na construção narrativa, porque permite uma espécie de, talvez não um Bildungsroman, não é um romance de formação, mas permite uma metamorfose que vai precisar ser complementada sempre por nós, né? Então essa foi, por exemplo, a minha interpretação. Vocês estão totalmente livres a desenvolverem a interpretação de vocês, ok? Me pareceu quase, como é que eu vou dizer assim, cósmico, o fato de que esse livro eu leio, tem esse título, Dias Perfeitos, e aí o filme do Wim Wenders, que é um diretor que eu gosto muitíssimo, e tem também, não é, Os Dias Perfeitos, e que ambos tratam desse lugar que é nós darmos conta de nós mesmos, entendermos quem nós somos e não colocarmos carroça na frente dos bois e não nos precipitarmos e entendermos que talvez a vida seja precisamente isso que está sendo, não é? Danava, tu és isso, não é? É isso mesmo, não é? E perceber que essa ideia de felicidade, que muitas vezes é vendida propagandisticamente, não é, comercialmente, publicitariamente, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a realidade humana, e é só fruto de uma ânsia de venda. Enfim, interessante, acho que vale muito. Eu gostei bastante assim, a escrita é divertida, ele faz uma série de referências, eu acho que isso é válido, é legal. O trabalho dele com as cartas do Faulkner vão deixando a gente curioso, porque
Ele menciona então a última frase do Palmeiras Selvagens do Faulkner, que é um livro muito, muito bom. O Faulkner é um baita escritor. E enfim, me pareceu um baita acerto da Mundarel, ok? Que, por sinal, eu preciso sempre dizer, a Mundarel é uma dessas editoras que tem um catálogo precioso. Assim, a gente já falou isso aqui, talvez seja a editora que tem o catálogo, sim, se você for esquadrinhar, é o catálogo mais precioso, para mim, pelo menos. Melhor aproveitamento. Exato, aproveitamento, assim, é tipo, sei lá, um jogador, assim, que a gente fala assim, o melhor aproveitamento, ele chuta tanta cesta e acerta 80%, 90%. Assim. É o Ibra das editoras. E é uma editora que precisa que vocês comprem, tá, pessoal? Vocês precisam comprar, porque assim, é uma editora que não tem granas financiando por trás e depende, para que dê certo as coisas, para que continue trazendo coisas de maneira, vocês têm que entender isso, assim, vai ter que rolar a nossa parte. A gente sempre faz vídeo aqui, a gente gosta muito da editora e tudo mais. Então, de fato, comprem lá, acho que vale muito a pena e ajudem a Mundarel sempre que possível. Comprem, eu sempre falo, comprem o Cartaresco, pelo amor de Deus, comprem o Cartaresco, o livro é genial e tudo mais. O Astúrias, tem muita coisa maneira lá. É isso. Dinheiro no Catarse, deixem um comentário de vocês, que o Murilo disse que vai ler todos os comentários. Todos os comentários. Ele vai pessoalmente ler. Ele não vai responder todos, mas ele vai ler todos os comentários. E é isso daí. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M-I? Think not a blink.